Olá, minha gente. Nós meditando nas Escrituras hoje está em Marcos capítulo 3, versículo 25. Vamos ler o 24 e 25. Se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. Um reino não se divide. Assim como uma casa, um relacionamento não pode, um está puxando para um lado, outro para o outro, né? Em qualquer relacionamento, uma amizade, ela não continua se não houver uma afinidade de interesses. Assim é uma casa, assim é um reino. Claro que aqui Jesus ele está argumentando contra os escribas, né? A blasfêmia dos escribas, em dizer que ele expulsava demônios porque ele era da parte de Satanás. Claro que ele está argumentando sobre isso, né? Mas aqui Jesus apresenta um princípio muito interessante, que é a indivisibilidade. Poxa, se o reino é indivisível, tem que ter uma unidade. Porque muitas vezes nós nos vemos atraídos e até mergulhados no relativismo que o mundo apresenta, nessa fragmentação que o mundo apresenta. Eu creio na Bíblia, mas não é bem assim. Eu sei que Jesus morreu na cruz, mas não é bem assim. A Bíblia diz isso, mas e a gente se vê mergulhado nisso. Sabe por quê? Essa ideia meio dúbia, né? Não, ele está expulsando demônios, mas vai que ele não é da parte deles e está aqui fingindo, né? Não, a Bíblia fala isso, mas a interpretação é porque tem pessoas que dominam a sociedade e tudo mais, e a gente tem que ser contra isso. Esse pensamento fragmentado, ele é fomentado pelo próprio Satanás, né? Eu assisti esse final de semana o filme da Brasil Paralelo, né, o Oficina do Diabo, e ele apresenta exatamente isso, né? É baseado, esse filme, para quem não conhece, ele é baseado no livro de C.S. Lewis, Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, e é a história de que um demônio novo estava aprendendo com o mais velho. O filme tem algumas nuances nesse aspecto, mas enfim, é basicamente isso, é um demônio tentando condenar a alma de uma pessoa, de um personagem principal, né? Aqui não cabe análise cinematográfica, tá? No sentido de filme, eu achei que ficou a desejar, mas as reflexões que ele traz são muito boas, tá? Muito interessante para essa questão de reflexão. Então, ficou um filme muito cult, né? Que você tem mais reflexivo. Na minha opinião, não ficou um filme muito emocionante, então é um filme que vai mais chamar a atenção para a nossa reflexão do que para a nossa emoção, tá? Pelo menos para mim, não me impactou emocionalmente. Tá? Mas enfim, essa análise não é muito aqui. E lá pelas tantas, ele usa vários versículos, né? Mas ele usa esse versículo: a casa dividida não subsiste sobre si mesma, né? E isso é um princípio. O reino de Deus não pode se dividir. Não dá para você servir a dois senhores. Em Deus não há sombra de variação, como vai dizer como Tiago vai dizer na sua carta, tá? Se não há essas fragmentações, você precisa vencê-las. Você não pode permitir que a sua alma esteja fragmentada. Você não pode permitir que a sua crença seja dúbia. Mas será que é bem assim? Sim, meu filho, é bem assim. A Bíblia, ela é a verdade para a sua alma, para a minha alma, para as nossas vidas. A compreensão bíblica precisa moldar a nossa existência. Esse é o ponto aqui, tá? E a gente não pode, como esses fariseus, esses escribas aqui, entre os escribas chamam de fariseu, nós não podemos começar a pensar de maneira dúbia. A Bíblia diz isso, mas será que aquela ideia, né, que foi apresentada de fulano, não sei, mas será que ele não pode ter razão? As questões sobre o pecado nos levam muito a esse relativismo. Mas será que é pecado mesmo? Tá, casamento, mas ele fala amigado com fé, casado é. Será? Essa expressão toda. E a gente começa a entrar nessas coisas. Mas será que preguiça é pecado mesmo? Não, descanso. É sim, meu filho, né? A preguiça, a não diligência. A gente não pode permitir que a nossa alma se fragmente. A gente começa a considerar, né, e tentar achar brechas, e enfim, não podemos. A nossa oração hoje tem que ser essa: Senhor, que a tua grandeza, que a tua glória torne a minha alma una
a minha fé firmada na Tua Palavra, a minha vida firmada em Ti, e tudo na minha existência tenha exatamente essa mesma direção. Que a nossa oração seja essa, que eu entenda que em Ti, Senhor, não há sombra de variação, que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre, e que a minha crença, a minha fé também seja dessa forma. Sim, por causa do pecado, nós somos caídos, e a nossa mente ela tende a essas variações, mas entenda que Deus é poderoso para preservar a nossa fé, para sustentar a nossa vida em tudo. E nós não podemos cair nas heresias desse mundo, nas blasfêmias que esse mundo tem apresentado. Afinal de contas, o mundo jaz no maligno. Mas Deus, Ele é poderoso. Como Paulo diz a Timóteo, eu sei quem tenho crido e sei que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Até o dia da volta de Cristo, nós seremos guardados pelo poder do Senhor, o autor e consumador da nossa fé. Aquele que nos criou, que enviou seu Filho para nos redimir. Nele podemos confiar. Nós somos inconstantes, nós somos falhos, mas o nosso Deus é perfeito, é uno. O nosso Deus não há sombra de variação. Confiando nele, sim, nós vamos vencer esse mundo e vamos sim ter a nossa fé preservada para a vida eterna em Cristo Jesus. Amém? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seu dia. Um grande abraço e até o próximo vídeo.